Parque Caminhos do Mar e a incrível história de Cubatão. Bom dia a todos, meu nome é Felipe. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Parque Caminhos do Mar, que no coração da Serra do Mar, entre o litoral e o Planalto, existe um espaço que guarda muito mais do que pedras, trilhas e árvores. Aqui cada raiz se entrelaça a séculos de história. Cada pedra testemunhou passos que moldam o destino de uma nação, e cada sopro do vento traz memórias de quem cruzou essas encostas em busca de futuro. A Praça Caminhos do Mar é um convite à memória e à contemplação, um lugar em que a natureza não é apenas cenário, mas protagonista das nossas próprias trajetórias. É aqui que o tempo respira junto com a floresta, lembrando que o passado e o presente nunca estão separados. Eles caminham lado a lado na cadência eterna da montanha. Desde o início da ocupação do território paulista, as encostas da Serra do Mar representaram tanto desafio quanto promessas. Foram elas o elo vital entre o Porto de Santos, porta de entrada do Brasil para o mundo, e o Planalto, onde São Paulo se afirmava como potência agrícola e comercial. A Estrada do Caminhos do Mar, a antiga Estrada Velha de Santos, nasceu como obra monumental, mas mais do que uma via de pedras e curvas, foi a artéria pulsante do desenvolvimento. Por ela subiam o café, símbolo da economia imperial, e desciam ideias, mercadorias, afetos e sonhos. Automóveis e viajantes percorriam o trajeto como quem atravessava um rito de passagem, deixando impressa na serra a marca do progresso. Cada curva dessa estrada é também curva da história, um traço de modernidade que convivia com as desigualdades sociais. A estrada nos lembra que o avanço material nunca caminhava sozinho. Ele carregava consigo tensões, disputas, esperanças e dores. O tempo, outrora aliado, tornou-se inimigo. A estrada e sua praça, que já foram símbolos de orgulho, caíram no esquecimento diante da pressa lógica do novo. O asfalto rachado escondia glórias passadas. Esculturas se desfaziam ao silêncio da negligência. A vegetação crescia sufocada, tentando resistir ao abandono. O esquecimento humano, no entanto, não é definitivo. A natureza paciente nunca se entrega. Raízes recuperam pedras veias de esperança, mostrando que a vida insiste mesmo quando é negligenciada. A praça, outrora palco de visita ilustre, tornou-se metáfora. O reflexo da nossa incapacidade de cuidar daquilo que nos sustenta, mas também é lembrança de que é possível recomeçar. Aqui persiste de que a floresta dialoga com as nossas falhas, como se oferece segunda chance. Processo de restauração. Restaurar não é apenas reparar pedras quebradas, é reconectar o presente ao passado, ouvir o que cada detalhe do lugar tem a nos contar. A restauração da Praça Caminhos do Mar uniu ciência, técnica e sensibilidade. Tijolo por tijolo, escultura por escultura, árvore por árvore, tudo foi tratado como testemunho vivo da nossa memória coletiva. Não foi um ato meramente arquitetônico, mas também filosófico. A reconstrução foi um exercício de ética ambiental, de reconhecer que a natureza e a cultura não podem ser separadas. Restaurar a praça significou resgatar identidades, devolver à comunidade um espaço de pertencimento e renovar o pacto de respeito com a floresta. Antes da restauração, a Praça Caminhos do Mar estava marcada pelo abandono. Monumentos históricos de 1922, pousos, mirantes, marcos, estavam rachados, desgastados e pichados. A vegetação crescia de forma desordenada, muitas vezes encobrindo esculturas e estruturas. O espaço, que já foi ponto de encontro e memória, se tornou símbolo de negligência. Depois da restauração, com a gestão e o restauro, a praça foi revitalizada e devolvida ao público. Os edifícios e monumentos foram recuperados pedra por pedra, azulejo por azulejo. A área ganhou infraestrutura de visitação com trilhas, sinalização e atividades de turismo sustentável. Hoje, a praça é um símbolo de reconciliação entre memória, natureza e comunidade. Um lugar que combina história, preservação ambiental e lazer consciente. Cada gesto do processo foi também um ato de reconciliação com a história, com a arte, com a paisagem e com as gerações futuras que herdarão esse território. A Geografia da Praça Caminhos do Mar é um livro aberto, escrito em pedras, encostas e rios, situada na transição entre o Planalto e o litoral,
revela os mares e morros caracterizados da Serra do Mar, resultado de milhões de anos de erosão. Clima úmido e sedimentação. Cada curva do relevo é um testemunho do tempo geológico e cada fenda é uma lembrança dos movimentos da Terra. A diversidade da vegetação é a consequência direta deste diálogo entre o clima e o relevo, formando um mosaico natural de cores, texturas e cheiros. Aqui a terra fala com a água, a rocha conversa com o verde e nós humanos somos convidados a escutar humildemente. A geografia não é apenas cenário, é protagonista silenciosa de todo o processo histórico, social e ambiental da região. Prepassando o domínio dos mares e morros da Serra do Mar, o Parque Caminhos do Mar revela uma geomorfologia de escarpas abruptas, morros arredondados e vales encaixados em rochas cristalinas antigas. O relevo impõe o clima úmido com forte efeito orográfico. Nuvens vindas do Atlântico se elevam, condensam e despejam chuvas abundantes, alimentando inúmeras nascentes. Essa combinação de relevo, clima e estruturas faixas altitudinais de vegetação da Mata Atlântica, restingas de manguezais no pé da serra, floresta ambrófilas densas nas encostas e nos cumes, formações mais frias e nubladas, compondo um mosaico biogeográfico de altíssima diversidade. O espaço, porém, não é apenas natural, é também histórico e político, atravessando por intervenções humanas que ora conectaram o litoral e o planalto, ora fragmentaram habitats e por decisões de conservação que, ao protegerem a área, passaram a orientar como a sociedade, economia e natureza se encontram nesse território. A Mata Atlântica, que abraça a Praça Caminhos do Mar, é uma das florestas mais diversas e ameaçadas do planeta. Guardiã de árvores centenárias e lar de espécies raras, ela resiste como um relicário de vida. Tucanos, borboletas, bromélias, jaguatirica e pequenos mamíferos compõem uma teia complexa, delicada e interdependente. Mas sua abundância não é infinita. Espécies invasoras, o desmatamento, a poluição e a fragmentação dos habitats colocam em risco esses equilíbrios sagrados. Cada perca aqui não é apenas biológica, mas também cultural, porque esse bioma moldou a nossa história, nossa economia e até a nossa identidade como povo. Proteger a Mata Atlântica é proteger a nós mesmos, é preservar o presente e garantir que o futuro ainda tenha sons de pássaros, sombra de árvores e rios de águas limpas. É um pacto ético com a própria vida. Ecologicamente, o parque é vitrine da sucessão na Mata Atlântica. Em clareiras e taludes antigos, espécies pioneiras capturam luz, melhoram o solo e preparam a chegada de secundárias iniciais. Com o tempo, a floresta amadurece e o dócil se fecha, surgindo estratos definidos, herbáceo, subbosque, dócil e emergentes. A biodiversidade inclui endemismos e espécies ameaçadas como o palmito jussara, crucial para a fauna. A pressão de exóticas invasoras, jaqueira, pinus, braquiara, lírio do brejo, exige controle contínuo. As técnicas de restauração combinam nucleação, poleiros artificiais, ilhas de diversidade, plantios de enriquecimento com nativas de diferentes grupos ecológicos, muvuca de sementes e bioengenharia de encostas. Esse manejo revela a dualidade humana. A mesma mão que abre clareiras, introduz invasoras, é a que pesquisa, planta, monitora e reconecta habitats. Hoje, a praça surge como um espaço de memória, lazer e aprendizado. Trilheiros, ciclistas, famílias e estudantes percorrem seus caminhos, redescobrindo na natureza um refúgio contra a pressa urbana. Aqui, o esporte é mais do que um movimento do corpo, é um encontro com a paisagem, é redescoberta dos limites humanos em sintonia com os limites do ambiente. O turismo consciente transforma cada visita em sala de aula viva, em que geografia, biologia e história se apresentam em suas formas mais autênticas. Caminhar por essas trilhas é também aprender a responsabilidade de ser visitante, usufruir sem destruir, contemplar sem explorar. O lazer nesse espaço é o ato de cidadania ambiental, uma prática de pertencimento e cuidado coletivo. Do ponto de vista do uso público,
O lugar apresenta alta potencialidade para turismos esportivos e ambiental. Trilhas históricas como a Calçada da Lorena e trechos da Estrada Velha de Santos oferece trekking interpretativo no qual o esforço físico se combina à leitura de marcos culturais e de processos ecológicos. Observação de aves e de bromélias epífitas encontra condições excepcionais na mata úmida. O cicloturismo é possível em trechos e eventos autorizados com protocolos de segurança e diminui o impacto. Atividades de aventura, como arvorismo rapel, quando previsto pela gestão, ocorrem em áreas designadas com monitoramento e capacidade de carga. Tudo é organizado sob princípios de baixo impacto. Leave no trace. Educação ambiental e a distribuição do uso ao longo do tempo e espaço para conciliar fruição, economia local e conservação. Impactos da industrialização. A industrialização trouxe desenvolvimento, mas também deixou cicatrizes profundas. Cubatão, vizinha da Serra, tornou-se símbolo mundial do preço pago pelo crescimento sem limites. Nos anos 70 e 80, o Vale da Morte estampou os jornais do planeta. Chaminés lançavam veneno no ar, rios se tornavam corredores de poluição e a vida humana e selvagem foi reduzida a estatística de tragédia. O Vale da Morte não é apenas expressão, mas feridas abertas na história ambiental do Brasil. Crianças nasceram com má formação, famílias sofreram com doenças respiratórias graves, rios foram contaminados e dignidade humana foi violentada pelo descaso. A memória desse período precisa ser preservada, não como lamento, mas como alerta. Esquecer seria repetir os erros. Recordar é exercício da cidadania. E manter viva a denúncia contra a irresponsabilidade industrial e política que sacrificou vidas em nome do lucro. Ao mesmo tempo, é recordar também a mobilização popular, a força da ciência e da legislação que regiram transformar a tragédia em aprendizado. A natureza, mesmo ferida, se regenera, mas cabe a nós decidir se repetiremos o ciclo da destruição ou se honraremos as lições passadas. Essa história nos ensina que o progresso sem consciência cobra um preço insuportável. A degradação da Serra do Mar das comunidades vizinhas não foi acaso, mas resultado de escolhas políticas e econômicas que priorizaram o imediato. Hoje, entre cicatrizes visíveis e áreas reflorestadas, o território busca reconstrução. É prova de que regeneração é possível, mas existe vigilância constante. A lição é clara: desenvolvimento só é legítimo quando caminha junto com a justiça ambiental. O roteiro se âncora também em ideias contemporâneas sobre a relação sociedade-natureza. A noção de contrato natural. Michael Serres. Inspira uma ética que reconhece a natureza como parceria e coautora, não como mero recurso. Bruno Latour. Convida a pensar uma política da natureza, no qual humanos e não humanos ocupam o mesmo fórum de deliberação. E pensadores indígenas como Aliton Krenak lembram que a floresta é organismo vivo com o qual se negocia pertencimento. Assim, Caminhos do Mar deixa de ser só uma trilha ou patrimônio e se torna laboratório de uma visão não etnocêntrica, onde o visitante é convidado a ouvir a montanha, perceber o tempo lento da serra, assumir responsabilidade e praticar reciprocidade. As construções preservadas ao longo da antiga Estrada Velha de Santos, herdeira do caminho colonial e da Calçada de Lorena, que no fim do século XVII viabilizou a ligação estável entre o Porto e o Planalto, contam capítulos de diferentes períodos históricos. Mirantes e marcos comemorativos do centenário da Independência, 1922, projetados em linguagem arquitetônica singular, dialogam com o traçado sinuoso da serra e com a paisagem exuberante. A via foi palco do ciclo do café, da industrialização paulista e depois do declínio frente às novas rodovias, Anchieta e Imigrantes, enquanto a urbanização acelerada da região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista pressionava ambientalmente a Serra do Mar. A criação do Parque Estadual e a conceição turística da área hoje é conhecida como Caminhos do Mar, resulta de processos institucionais de tombamento e proteção que reconhecem um valor histórico
paisagístico do conjunto e impõe novos sentidos de uso público, memória e preservação. Em 1922, no centenário da independência, o governo paulista mandou erguer uma série de monumentos ao longo da Estrada Velha de Santos. Projetada pelo arquiteto Victor Dumbragas, eles integram hoje a visita ao parque junto da histórica Calçada do Lorena. O conjunto é tombado pelo Condefat e desde 2021 a área é de uso público do núcleo e é administrada pela Parquetur, que conduz os restauros e manutenção. Calçada do Lorena, 1790 a 1792. Primeiro caminho pavimentado em pedra ligando o Planalto ao litoral, usado por tropeiros e por Dom Pedro em 1822. O traçado evita cursos d'água e marca a fase anterior às estradas de rodagem. Hoje um trecho de 3,5 km pode ser percorrido dentro do parque. Monumento do Pico, 1922. Marca o ponto mais alto da calçada e o início do trecho da serra, para quem desce. No marco original restou a lápide e hoje inserida no padrão do Lorena. É um mirante natural para a Baixada Santista. Pouso de Paranapiacaba, 1922. Edifício de apoio aos viajantes, parada para descanso e bica para completar a água dos radiadores, na era dos primeiros automóveis. Em granito, com painéis de azulejo e esfera armilar, como o motivo decorativo, após o restauro passou a operar como ponto de acolhimento, cafeteria e é um dos destaques cênicos do trajeto. Belvedere Circular ou Pouso Circular, 1922. Pequeno mirante semicircular de alvenaria de pedra na beira da estrada. Marca o primeiro encontro entre a Calçada do Lorena e a rodovia. Hoje é parada clássica para a contemplação e interpretação da paisagem. Rancho da Maioridade, 1922. Segundo edifício, pouso do conjunto, também é em granito, com azulejos e esfera milar. Servia como abrigo, água para os carros e apoio aos viajantes. Tem vista ampla para Cubatão. Projetos recentes prevêem o uso como café após restauro. Padrão do Lorena, 1922. Belvedere que assinala o segundo encontro da calçada com a estrada moderna, guarda placas de inauguração da calçada redescobertas por Washington Luiz em 1922. O trecho diante do monumento preserva o pavimento da macadame. Pontilhão Raiz da Serra, 1922 a 1925. Pequena ponte de pedra no pé da serra, perto da planície, conserva a placa comemorativa da conclusão da pavimentação em concreto em 1925, associada ao feito de a estrada ser a primeira da América Latina com esse tipo de piso contínuo. Cruzeiro Quinhentista, 1922. Marco simbólico da colonização inicial e das antigas terras indígenas. Fica já na planície litorânea e foi remanjado em 1970 por alterações urbanísticas. É o monumento mais urbano do circuito. Ruínas, km 44,5 aproximado. Resto de uma edificação de 2 pavimentos próximo ao pouso de Paranapiacaba. A função original é incerta. Integra o roteiro de interpretativo atual. Casa de Visitas do Alto da Serra, 1926. Construída após a obra de estrada, recebia engenheiros e visitantes que vinham conhecer o Alto da Serra e a futura usina de Henry Borden. Hoje funciona como centro de apoio e abriga exposição sobre a usina. Gestão, tombamento e restauro. O conjunto, calçada, monumentos e faixas de mata é tombado pelo Condefat desde 2021. A Parquetur administra o uso público do núcleo por concessão estadual e vem coordenando restauros nos monumentos de 1922. A Praça Caminhos do Mar não é apenas espaço público restaurado. É símbolo de resistência, memória e renascimento. Representa o reencontro da sociedade com sua história, com sua geografia e com sua ética ambiental. Cada criança que planta uma muda aqui, cada visitante que caminha com consciência, escreve uma nova página de futuro. A praça ensina que preservar não é olhar para trás com nostalgia, mas garantir que haja amanhã. O futuro começa agora, nos pequenos gestos de cuidado do presente. Se aprendermos a ouvir a montanha, a respeitar as águas e a proteger as raízes do passado, descobriremos que cuidar da natureza é também cuidar de nós mesmos.
A Praça Caminhos do Mar é testemunho e lição, memória que nos guia, natureza que nos escolhe e esperança que nos projeta para o futuro.